Hoje a discussão vai direto ao ponto, falando sobre a Corrida pela Inteligência Artificial Geral, ou AGI. A ideia é surpreendente e um pouco assustadora. Né? Exatamente. A AGI promete uma inteligência que poderia realizar qualquer tarefa humana, desde resolver problemas complexos até criar arte ou aprender idiomas do zero. Então, basicamente, enquanto as IAs de hoje se especializam, elas, as atuais, estão calibradas para tarefas específicas. Responder perguntas, gerar imagens, sugerir filmes. A AGI seria essa inteligência tudo em um, capaz de aprender e evoluir sozinha. É quase como se a máquina pudesse ter uma mente própria. Isso mesmo, e essa ideia, como dizer, tanto fascina quanto apavora, porque a questão não é só sobre automatizar tarefas, mas criar algo que possa pensar, tomar decisões, eventualmente agir com interesses próprios. E olha que o debate já esquenta. Há quem preveja que essa transformação aconteça já nesta década, enquanto outros acham que estamos a muitas décadas de distância, ou que talvez nem cheguemos lá. A incerteza é grande. Sem dúvida, e mesmo sem consenso sobre o quando ou como, as maiores empresas e nações estão investindo literalmente bilhões nessa tecnologia. Essa competição não é só técnica, é também política, econômica e até, em alguns casos, militar. Sim, os investimentos são astronômicos. Universidades, startups, laboratórios privados e governos estão todos na mesma corrida. Tipo uma maratona tecnológica, onde o primeiro a chegar pode ter uma vantagem descomunal em finanças, ciência, segurança nacional. Com certeza. Agora, se essa vantagem for mal utilizada ou distribuída de forma desigual, a coisa pode sair completamente do controle, certo? Exato. Imagine se uma única entidade detivesse esse poder e o usasse para dominar mercados ou até controlar narrativas. Já pensou? Num país que tem acesso a uma AGI minutos antes dos outros? Isso seria revolucionário e extremamente perigoso. E esse risco é ampliado pela própria definição da AGI. Alguns especialistas acham que os modelos atuais já estão próximos de uma AGI rudimentar, enquanto outros afirmam que ainda faltam elementos essenciais como consciência, raciocínio causal e senso de mundo. Pois é. Por exemplo, os sistemas atuais chegam a errar até contas básicas ou inventam informações, o famoso alucinar. Como confiar em uma tecnologia que já comete esses erros para tomar decisões críticas? Isso levanta uma questão crucial. Mesmo que consigamos desenvolver a AGI, como vamos controlar algo que pensa e reage milhares de vezes mais rápido que nós? Exatamente. Essa é a famosa questão do alinhamento. Precisamos garantir que a AGI tenha valores humanos, que ela interprete corretamente os comandos, senão os resultados podem ser catastróficos, mesmo sem intenção maliciosa. E não pense que isso é só teoria. Hoje em dia, pesquisadores já estão testando AGIs simuladas em ambientes controlados. E apesar de estarem isoladas, já surgem comportamentos inesperados. E agora, imagina isso acontecendo no mundo real, com acesso à internet, sistemas críticos de energia, bancos e dados pessoais. É um cenário que exige uma discussão séria sobre governança global da IA, algo parecido com o que vemos em armamento nuclear ou mudança climática. Sim, a ideia de uma ONU da inteligência artificial ou um tratado global soa necessária, mas também é complexa. Afinal, a IA, diferentemente de uma bomba atômica, é fácil de replicar em qualquer lugar. Você não precisa de instalações especiais para desenvolvê-la. Exato. Qualquer grupo com acesso a poder computacional e os modelos certos pode desenvolver algoritmos extremamente capazes. Isso torna a regulamentação algo bem desafiador, por não estar localizada em um único lugar. Sabe? Nesse sentido, você não acha que a ideia de uma abordagem global, como o Tratado de Não Proliferação de Armas, pode ser um tanto utópica? Quero dizer, os interesses nacionais são muito, muito fortes. De fato, e cá entre nós,
essa é uma das críticas mais pertinentes. A possibilidade de um país ou uma empresa dominar completamente essa tecnologia e, de forma irreversível, concentrar poder é realmente preocupante. Isso pode desencadear uma nova corrida armamentista tecnológica. Agora, mudando um pouco o foco, vamos falar sobre a forma como essa transição para uma AGI pode ocorrer. Será um processo gradual, como o amadurecimento de uma criança, ou será um salto repentino, tipo um interruptor que liga de uma hora para outra? Para alguns especialistas, a transição será incremental, cada vez mais refinada, com pequenas evoluções. Mas tem gente que defende o chamado salto binário, em que um sistema se torna AGI repentinamente e, de uma vez, Isso é ultrapassa intrigante. todos os marcos anteriores. Eu, particularmente, acho que esse salto binário é um risco muito alto. É como se, de repente, uma pessoa comum ganhasse superpoderes sem nunca ter passado por um treinamento, né? Pois é, complicada a lógica. Concordo contigo. Realmente, a ideia de um salto repentino coloca em risco toda a estrutura de poder atual. Imagina uma AGI que, de um instante para o outro, consiga dominar setores econômicos e militares. Um cenário alarmante. E a questão dos próprios desenvolvedores, pensa bem. Muitos dos cientistas envolvidos nesse campo já mostram receio quanto ao que estão criando. Mas também dizem que, se pararem, outro grupo mais irresponsável pode continuar a corrida. Um verdadeiro dilema da corrida armamentista. Pois é um paradoxo. Por um lado, os riscos são enormes, mas por outro, o potencial para avanços positivos também é gigantesco. Se bem controlada, a AGI pode ajudar a resolver problemas complexos, como doenças incuráveis, mudanças climáticas e promover descobertas científicas revolucionárias. Exatamente. Mas esse otimismo precisa andar de mãos dadas com cuidado redobrado. Se mal usada, a AGI pode trazer consequências irreversíveis. É um equilíbrio delicado mesmo. Sem dúvida, cada decisão tomada agora poderá definir o futuro da humanidade. Temos que pensar em como alinhar essa nova inteligência com os valores humanos, como limitar riscos e, ao mesmo tempo, aproveitar os benefícios extraordinários que ela pode oferecer. E olha, acho que não podemos deixar de mencionar. Nem todo mundo concorda com o conceito de AGI. Alguns acreditam que já estamos perto dela com os modelos atuais, enquanto outros argumentam que estamos apenas engatinhando, sem ainda atingir uma verdadeira consciência artificial. Sim, justamente. Por exemplo, sistemas hoje em dia ainda cometem erros básicos e alucinam informações, o que levanta uma boa dúvida sobre se eles podem, alguma vez, tomar decisões de forma crítica e alinhada com nossos valores. E essa incoerência intrínseca reforça a necessidade de uma governança estrita. Se a AGI tiver acesso a recursos ilimitados, como internet e sistemas de infraestrutura, o potencial destrutivo é real. Com certeza. E essa é a preocupação maior. O debate se intensifica não só tecnicamente, mas também politicamente. A competição global, a corrida para ver qual país ou empresa chega primeiro, pode colocar o mundo em uma situação de vulnerabilidade extrema. Exato. E aí fica o questionamento. Estamos realmente preparados para lidar com a AGI? Afinal, é como se estivéssemos brincando de criar deuses digitais, sem saber todas as implicações disso. Sim, a responsabilidade é imensa. Cada novo avanço pode abrir portas para possibilidades incríveis, mas também para riscos catastróficos, se não houver um alinhamento ético rigoroso e uma regulamentação global eficiente. Verdade. Sabe, embora eu reconheça o potencial revolucionário da AGI, preciso dizer que fico um pouco cético em relação à possibilidade de uma governança global realmente funcionar. Os interesses nacionais e econômicos podem sobrepor a um acordo universal, não acha? É um ponto válido. A ideia de uma ONU, ou um tratado global,
é sim complexa e utópica, considerando as divergências políticas entre as nações. Mas talvez seja o único caminho, ainda que difícil, para evitar uma concentração extrema de poder e os riscos que isso implica. Concordo. Enquanto alguns veem o avanço da AGI como um motor para descobertas que podem salvar a humanidade, outros temem um cenário de dominação irreversível. E nesse meio tempo, os riscos de uso indevido são muito reais. Exatamente. Então, muito mesmo. O futuro vai depender das escolhas que fizermos hoje, tanto no campo tecnológico quanto no ético. Se conseguirmos alinhar os valores humanos com as capacidades exponenciais dessa tecnologia, podemos dar um salto gigante para novos horizontes. Realmente, mas se errarmos, estamos de fato correndo o risco de criar algo que nem conseguimos mais controlar. Um risco que, mesmo sendo teórico, já mostra sinais em experimentos isolados. E é esse o dilema. A corrida pela AGI já começou, e o tempo para definir e aplicar regras nunca foi tão curto. O futuro da humanidade pode muito bem depender dessa escolha. Com certeza.